Fala moçada, boa noite. Vamos aqui para mais uma live com o professor Marcel Santos, o seu professor de análise de dados, tá? E para quem não me conhece, né? O que é que eu faço aqui nesse canal do YouTube? Eu te mostro, né, os caminhos para você aprender a fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido, utilizando a maior ferramenta estatística e também para análise espacial gratuita, chamada Linguagem R. E hoje vou te mostrar como você pode fazer vários gráficos e juntá-los de forma automática para, sim, você ter resultados até 30 vezes mais rápido. Então, se você ainda não acredita que é possível ter resultados até 30 vezes mais rápido, é só assistir aqui essa live. Eu vou te mostrar hoje com mais um exemplo, tá legal? Então, moçada, deixa eu só ver aqui os comentários. Deixa eu só passar para cá. E quero ver aí se está todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Boa noite, professor. Boa noite. Consegue ouvir? Coloca aí nos comentários se dá para ouvir aquela coisa, tá? É aula online e é dinâmica, tá legal? Então vocês conseguem interagir comigo aqui a partir do chat. E a galera do Instagram, olha só, pessoal do Instagram, aula ao vivo, onde eu vou te mostrar na prática como fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido. No caso de hoje, vou te mostrar como fazer vários gráficos e juntá-los de forma automática. E para você acompanhar tudo na prática, é só ir lá no canal do YouTube. Como é que faz o pessoal do Instagram? Só clicar no link da bio, vai ter lá o link do YouTube, tá? Legal. Ou vai lá no YouTube e digita Marcel Santos, você vai me encontrar lá. Beleza, moçada? Então, vamos lá para essa live hoje, onde eu vou te mostrar exatamente tudo na prática, como você consegue fazer vários gráficos e juntá-los ao mesmo tempo, né? Você já vai fazendo, você vai ver que é muito interessante. É uma técnica muito utilizada para você poder fazer vários gráficos e comparar diversos resultados, né? Porque geralmente, moçada, quando a gente trabalha com dados, a gente precisa estudar um determinado fenômeno a partir desses dados. Então, quando você tem dados, você tem apenas ali informações soltas. Você precisa transformar esses dados em resultados. Ao transformar esses dados em resultados, você vai analisar esses resultados e entender um determinado fenômeno a ser estudado. Certo? É isso que a gente faz ao fazer análise de dados. E como é que o que seria então transformar dados em resultados? É você pegar uma planilha como essa aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? O que seria transformar dados em resultados? É basicamente um exemplo prático aqui, é você pegar uma planilha como essa aqui, com vários dados, né? Uma planilha aqui que mostra os dados referentes aqui aos índices socioeconômicos para o Brasil, tá? Você pegar isso aqui e transformar nisso aqui, nesse conjunto de gráficos. Um gráfico para cada variável. Isso é transformar dados em resultados. Uma vez que você transforma dados em resultados, fica mais fácil para você analisar esses resultados e daí então você poder tirar insights, né? Entender o fenômeno estudado. Agora, essa transformação de dados em resultados, ela pode ser de duas formas. Da forma manual, tá? Onde você perde tempo e não reaproveita tarefas, ou da forma automática, onde você consegue fazer tudo até 30 vezes mais rápido e também consegue reaproveitar tarefas. Como assim? Uma vez que eu faço uma análise de dados, eu posso registrar tudo aquilo que eu fiz, depois eu reutilizo e eu consigo reproduzir resultados semelhantes em questão de minutos, tá? Então, essa é a grande sacada para você transformar seus dados de pesquisa em resultado ou para você fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido, certo? E hoje aqui eu vou mostrar para vocês como é possível, né? Você fazer esse conjunto de gráficos aqui, olha só, tudo de forma automática. Agora, presta atenção, e eu vou até riscar aqui com a canetinha marota, eu vou até riscar aqui, tá? Uma coisa interessante, deixa eu pegar só a caneta. Que eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Observem aqui, moçada, que nesses resultados aqui, eu tenho um gráfico para cada variável, tá vendo? Ó, a esperança de vida, o índice de desenvolvimento humano médio, a taxa de analfabetismo,
o índice de escolaridade, a mortalidade infantil e a taxa de envelhecimento. Então, eu consigo fazer uma análise dos índices socioeconômicos completa aqui, ao fazer um gráfico como esse, e a grande sacada desses dados é que nós temos várias barras, né, para indicar aqui a intensidade de cada índice desse, e nós temos o que aqui, moçada? Quem consegue ver aqui comigo? A gente tem uma barra, barras coloridas, uma cor para cada ano. Então, é uma análise de dados completa que pode ser feita em questão de minutos, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, desde que você use as técnicas corretas, a metodologia correta e a ferramenta correta. Tá certo, moçada? Então, eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Agora, só lembrando para vocês, o que eu vou mostrar aqui é um pedacinho, é um pedaço de uma metodologia completa chamada Curso Hermes Marcel Santos, tá? É um pedacinho de uma metodologia, de um método completo, onde nesse método você vai aprender a fazer todas as suas análises até 30 vezes mais rápido, utilizando a linguagem R, tá? Então a dica que eu dou é, pessoal, trabalhar com análise de dados significa fazer leitura de dados, manipular esses dados, aplicar técnicas estatísticas e visualizar o resultado. Então aqui não vai ser diferente. Primeiro, a gente vai fazer a leitura dos dados para gerar aquele gráfico ali. Então, para fazer a leitura desses dados, eu vou precisar de uma função. Agora, essa função, esse comando, ele está em um pacote externo. Sendo assim, eu vou carregar primeiramente esse pacote externo para ter acesso a essa função. Qual função, Marcel? A função que lê os dados. Tá? Lembra que eu te falei primeira leitura de dados? Beleza, então a gente vai ler aqui um arquivo do tipo CSV. É um arquivo que é muito utilizado no dia a dia. Então preste atenção para você pegar aqui, tá? Agora, para eu fazer a leitura desse arquivo, primeiramente, eu vou carregar o pacote. Para carregar o pacote, ó, eu vou carregar. Carregar é uma ação. Para cada ação existe uma função. Então, para eu carregar esse pacote, eu vou usar a função library. Então, eu só digito lib, ó. E o RStudio já mostra para mim as possíveis funções que eu posso utilizar. No caso aqui, vou utilizar a função library. Ó, vou apertar Enter, ó, já completou aqui para mim. Agora, eu estava só mostrando aqui, ó. Não é só apertar Enter aí, moçada. É porque eu selecionei aqui o library, depois apertei Enter, tá bom? Passo a passo aqui para vocês. Daí, a gente vai carregar um pacote chamado readr, ou readr, né? Conforme vocês queiram falar. E eu vou e digito o nome do pacote aqui, ó, readr. Ok, apertei Enter, completou. Marcel, por que esse pacote, meu Deus? É porque nesse pacote, moçada, tem uma função específica que facilita a leitura de dados do tipo CSV. É por isso. Agora, tá aqui o pacote, eu preciso executá-lo. Para executar, moçada, vocês viram, né? Talvez já viram ou não em alguma aula minha, você vai colocar o cursor sobre a linha, pode clicar em Run, executa, tá? Ou pode, né, colocar o cursor sobre a linha e apertar a tecla de atalho Ctrl mais Enter. Ó, vou apertar, ó. Ctrl mais Enter, também executou. Então, a partir de agora, eu vou sempre usar o Ctrl mais Enter. Por quê, Marcel? Porque facilita, é mais fácil, né? Beleza, agora eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz a execução. Olha para cá, vocês vão ver. Epa, desculpa, peraí, deixa eu sair daqui, senão eu vou fazer besteira. Aqui. Tá, moçada, toda vez que eu executo o código, você acompanha a execução dele aqui, ó, no console. Então, observe que foram executados, né? Ou, nesse caso, foi executado. Agora, olha só que interessante. Eu li, eu acessei esse pacote, né? Carreguei o pacote. Agora eu vou ler o meu arquivo. Marcel, já vai embora a primeira etapa? Já vou na primeira etapa, já vou concluir a primeira etapa agora, que é a leitura do arquivo. Então, para a gente ler um arquivo do tipo CSV, existe uma função, ó. Vou ler. Para cada ação existe uma função. Então, para eu ler esse arquivo, eu vou usar a função read underscore CSV. Por que underscore CSV? Porque essa função, ela vem lá do pacote, olha para cá, presta atenção, olha o detalhe, ela vem lá do pacote readr. Por isso que eu carreguei primeiramente o pacote readr. Faz sentido, pessoal, mas faz sentido total, né? Total. Então eu venho aqui, ó, estou com a função para fazer a leitura deste arquivo. Agora eu faço o quê? Eu informo onde está esse arquivo. É isso. Eu posso informar de forma direta ou de forma indireta. Vamos dizer assim, né? De forma direta ou indireta. Qual é a forma indireta? Eu gosto mais dessa forma indireta. Qual é? Você definir qual é o ambiente de trabalho. Você definir para o R em qual pasta você está trabalhando.
Porque assim, fica mais didático para vocês entenderem, tá? No dia a dia eu já jogo direto, mas aqui eu gosto de fazer assim porque fica mais didático. Então você vai dizer para o R, olha R, eu estou trabalhando na pasta X. Como é que eu informo isso para o R? Eu uso a função setwd. Ó, clico aqui, ó, digito aqui, ó, setwd, ó, mostrando aqui na prática, tá? Você vai digitar aqui, ó, setwd, apertou Enter, completa, né? Abre e fecha o parênteses. E aqui dentro dessa função, você vai dizer em qual pasta você quer trabalhar. Preferencialmente, você coloca lá que quer trabalhar na pasta onde estão os seus dados, né? Então, é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu vou colocar entre aspas, tá? O diretório. Por quê? Porque o diretório é uma informação de texto. E todas as informações de texto na linguagem R e em outras linguagens por aí, elas ficam entre aspas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar, ó, o caminho que eu quero definir, né? O caminho do diretório, que eu quero definir como diretório padrão. E aqui eu vou colocar o C, dois pontos, barra, e user. Por que C, dois pontos, barras e users? Porque eu estou no Windows. Eu vou chegar lá na pasta que eu quero. Então, vou estar dentro do diretório raiz, lá vai ter a pasta users, em seguida vai ter uma pasta com o meu nome, tá aqui. Lá na pasta com o meu nome, tem uma pasta com o nome documentos. Ó, vou só completando, moçada. Aperto o tab e vou completando. Lá em documentos tem uma pasta com o nome lives. Então, ó, lives. E aqui eu vou para a pasta da live de hoje, que é essa pasta aqui, ó. Qual é a pasta mesmo, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Gráficos automáticos. Essa aqui. Tá? Beleza, eu vou trabalhar nesse ambiente. Então, nesse ambiente vão estar os meus dados, tá, moçada? Então, basta executar, executei. Agora o R entende, ó, olha para cá, vou dar a dica, olha a dica suprema. Como é que eu sei que o R tá na pasta que eu quero? Olha para cá, que ele te diz. Ó, presta atenção, tá aqui, simples assim. Legal, moçada, legal. Bom, se eu estou nessa pasta, eu tenho os dados lá nessa pasta, tá bom? Como é que eu faço para ver os dados? Você usa aqui, ó, list. Deixa eu colocar aqui em cima, né? Já que eu estou colocando todo mundo aqui em cima. Eu vou colocar aqui, ó, list.files, ok? É uma função para listar os meus arquivos. Vou apertar aqui, ó, Ctrl mais Enter, e observe que lá dentro dessa pasta tem um arquivo. Deixa eu ir devagarzinho aqui. Eu estou tô um pouco acelerado, tá, moçada? Mas eu vou mais devagar, tá? Aí, aqui, ó, vocês vão ver, ó, tem esse arquivo lá dentro dessa pasta. Legal, tá ótimo, beleza. Aí, moçada, vê só. Bom, aí eu vou fazer a leitura desse arquivo. Para ler esse arquivo, eu vou usar a função reading_csv e vou informar o nome do arquivo aqui dentro, ó. Então, informo entre aspas. Por quê? Porque é uma informação de texto. E aqui eu coloco o nome do arquivo, ó. Vou colocar só ind e apertar tab. Completou para mim. Sensacional. Agora eu posso fazer a leitura desse arquivo. Olha, deixa eu apagar esse negócio aqui. Olha só, vou apertar Ctrl mais Enter, olha só, supimpa, eu fiz a leitura do arquivo e o arquivo, né, os dados, eles foram expostos aqui no console do computador. Mas eu não quero os dados no console, eu quero os dados na memória porque eu quero trabalhar com esses dados. Agora a pergunta é, na memória de quem? Na memória do computador, né? Do computador, não é na minha, é do computador. E para ter esses dados na memória principal do computador, a gente vai atribuir esses dados a uma variável. Olha só a palavra que eu falei, atribuir. Para atribuir, eu preciso de um operador de atribuição. Então vamos lá. Existem alguns operadores de atribuição? Existem. Mas qual é o mais utilizado? Que eu vou bater no código por aí e vou entender o que eu estou fazendo. É esse aqui, ó. É o menor-que, traço, né? Ou seja, menor-que, sinal de subtração, né? E ele forma uma flechinha. Eu gosto dele porque ele fica bem claro para vocês também. É didático. Ele forma uma flechinha, indicando o quê? Que quando eu fazer a leitura de dados, esses dados vai estar na memória com o nome que eu vou dar aqui. Que esse nome, na realidade, é uma variável, né? Eu vou dar um nome para minha variável. E vou chamar ela de dados. Marcelo, mas por que toda vez você chama de dados? Para ficar didático, só por causa disso. Então, observem aqui que eu estou fazendo a leitura dos dados. Olha só, leio os dados e atribuo a variável. Como é que eu sei que eu estou atribuindo? Através do operador de atribuição. Sensacional, passo a passo aqui para vocês, tá? Legal, moçada. Isso é metodologia que funciona. Vocês conseguem ver a diferença quando você tem alguém que desenvolveu a metodologia, que passou por todo o processo? A linguagem é outra, moçada. É explicando mesmo como é que funciona. É operador de atribuição, é falando sobre os dados que estão na memória, é falando sobre variável, para deixar as coisas claras. Porque quando você tem clareza, aí sim, fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido vai ficar mais fácil. Tá? É por isso que eu bato nessa tecla da metodologia, de um método que realmente funciona. Agora eu vou executar e a mágica vai acontecer, tá? Vou executar
E ao executar, esses dados, eles não são mais expostos aqui no terminal, porque agora ele foi para a memória do computador com o nome que eu dei para ele, que o nome é dados. Legal, eu já fiz a primeira parte. Qual é a primeira parte? Ler os dados, tá? Essa é a primeira parte, leitura dos dados. Agora, o que é que eu preciso? Se eu for precisar fazer análises estatísticas, eu faço análises estatísticas. Se eu for precisar processar esses dados, eu processo esses dados. O que é processar? Organizar, limpar, reestruturar, ficar com aquilo que você quer. Ah, Marcel, mas eu perco tempo fazendo isso com Excel. Ah, porque você não conhece essa metodologia aqui. Porque veja só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de eu começar essa live, eu peguei esses dados aqui. Eu disse, meu Deus, vou apresentar um negócio hoje na live e eu só tenho meia hora para preparar essa aula. Ah, tudo bem, eu vou fazer as coisas aqui, dá tempo tudo certinho. Em 15 minutos, deixa eu mostrar aqui para vocês logo o conjunto de dados. Espera aí. Ó, clica aqui, moçada. Ó, olha pro mouse aqui. Ó. Olha pro mouse aqui, clica aqui e já vai aparecer o conjunto de dados que a gente leu aqui, ó, tudo organizado. Então vejam só, o que eu quero mostrar aqui para vocês. Em 15 minutos, eu peguei essa planilha de dados aqui, deixa eu achar ela. Cadê a planilha? Em 15 minutos, eu peguei essa planilha de dados aqui. Olha ela aqui. Peguei essa planilha de dados completa, com várias colunas de dados, para vários estados, para vários anos, tá? Peguei essa planilha de dados completa e simplesmente, em 15 minutos, eu transformei aqui nesse resumozinho estatístico. Marcel, como é que você fez isso, Marcel? Eita, Marcel, olha para aqui. Você estava com os dados para cada estado. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Você estava com os dados para cada estado, Marcel, e agora você está com os dados para cada região. Olha só. Você processou esses dados. Você organizou, você manipulou esses dados. Eu usei o Excel? Não. Por quê? Porque eu não queria perder tempo, né? Eu queria fazer de forma rápida. Então, eu usei as técnicas necessárias para fazer manipulação de dados de forma rápida, utilizando a linguagem R, e em 15 minutos eu consegui deixar esse conjunto de dados pronto, para a gente usar nessa aula agora. Ah, Marcel, mostra para mim como é que... Não vou mostrar essa aula porque não é o propósito dessa aula, tá? Lembra que o propósito dessa aula são gráficos, tá? Visualização de dados. Beleza. Falando aqui, né, o que aconteceu comigo hoje, vamos voltar. Então, daí, moçada, o que acontece? A gente vai pegar esse conjunto de dados e vai visualizar, presta atenção, através de vários gráficos. Mas, Marcel, por que vários gráficos? Te falei, porque nós temos várias variáveis, tá? Então, quando a gente trabalha com diversas variáveis, é comum comparar uma a uma para aí sim entender um determinado fenômeno, certo? Agora, existem duas formas de fazer isso. Fazer um gráfico para cada variável um a um, né? E ainda usando ferramentas de clique, que você vai perder mais tempo ainda. Ou fazer de forma automática, conforme eu vou te mostrar aqui. Ao fazer de forma automática, você está indo para o caminho de fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido. Sacou, moçada, a diferença? Ah, Marcelo, que legal. Então, eu faço aqui, né, de forma automática, muito rápido, né? Se você for contabilizar o que você perdia antes, você vai ver que vai dar 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes ou até 30 vezes mais rápido do que se fazia antes. E ainda eu consigo salvar esse script para usar no futuro. É isso aí, moçada. É assim que você vai ter seus resultados. Agora, preste atenção que você precisa dominar as técnicas e, principalmente, dominar essa ferramenta fantástica através de uma metodologia que funcione. Legal, vamos lá. Beleza. Daí eu estou com os meus dados e eu preciso visualizá-los. Só que para visualizar os dados, moçada, eu preciso de um pacote que é um pacote sensacional, onde facilita a construção, a visualização de dados através de gráficos, tá? Se você ainda não conhece esse pacote, preste atenção, porque ele vai ser o seu amiguinho pro resto da sua carreira aí, tá? É o nosso bom e velho amigo ggplot 2. Aí o que acontece? Para eu usar de forma direta as funções de ggplot 2, eu preciso carregar esse pacote. Para carregar o pacote, eu já mostrei para vocês, a gente vai usar a função library, e aqui a gente coloca o nome do pacote que a gente quer carregar, que é o pacote ggplot 2. Coloquei a função library, né? Coloquei o nome do pacote, agora eu executo, porque se eu não executar, o R não vai saber que eu carreguei, né? Não carreguei. Para carregar tem que executar. Ctrl mais Enter aqui, ó, executei o ggplot 2. Legal, Marcel, muito bom, tá? Agora, o que é que a gente vai fazer aqui, moçada? Eu organizei esses dados de uma forma sensacional. Para a gente fazer esses gráficos de forma automática, você precisa estar com os seus dados organizados
conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Eu deixei os dados bonitinhos e organizados aqui, tá? Aqui nessa coluna nós temos a região, aqui nessa coluna nós temos o ano e aqui nessa coluna nós temos as variáveis. Então você vai ter para cada variável, para cada ano e para cada região do Brasil o seu respectivo valor. Esse é um conjunto de dados organizados segundo o padrão Tideira, né? Que é um padrão de organização de dados fácil de trabalhar, sem bagunça, sem bagunça. Então você vai ter aqui, ó, para cada ano, para cada região, para cada variável, um valor. Então dessa forma, organizado dessa forma, eu consigo fazer vários gráficos de forma automática. Sensacional, não é? Legal. Ah, Marcelo, legal, mostra aí, né? Você disse que dá para fazer 30 vezes mais rápido, esse negócio todo. Quero ver aí. Vamos fazer aqui comigo, tá? Então, vê só. A gente já carregou o pacote ggplot 2, então a gente vai usar a principal função do pacote ggplot 2 para fazer gráficos e para fazer mapas, que é a função ggplot. Então, ó, digitei ggpl, já apareceu aqui, ó, a opção, aperto o enter completa para mim. É por isso que é fácil trabalhar com o RStudio, tá? Ora, quando tem alguém também que te passa todo o bizu, te passa toda a metodologia, todo o método, aí é fácil, né? Aí é fácil, né? Aí fica mais fácil, a verdade é essa. Eu tô rindo porque uma vez eu assisti uma aula, né, disso, lá na época de modelagem e tal, atmosférica, e o professor passou todo o bizu. Aí eu disse, nossa, eu pensei que fosse difícil trabalhar com esses modelos e tal. Aí o meu colega disse, agora que o cara te ensinou, né, passou o passo a passo, é fácil. Queria ver se você fosse aprender do zero, seria fácil assim, né? Pois é, moçada. Com passo a passo, com a metodologia que realmente funciona, aí fica fácil, né? Aí qualquer adolescente que está lá na oitava série, primeiro ano ali, vai aprender. Aprender com metodologia que funciona. Legal. Bom, voltando aqui. Aí, nessa função ggplot, a gente vai entrar com os dados. Por quê? Porque eu quero visualizar esses dados. Agora, qual é o nome do nosso conjunto de dados? Qual foi o nome que eu dei para o nosso conjunto de dados? Eu chamo ele de dados. Só para ficar bem didático aqui. Então, eu vou entrar aqui com esse conjunto de dados. Ó, vou dizer aqui, ó, dados. Ok. Agora, eu posso entrar com mais informações. E ao entrar com mais informações dentro de uma função, eu separo essas informações por vírgula, tá? Essas informações são as informações dos argumentos das funções. Ah, Marcel, que termo legal. Detalhes sobre isso lá no módulo de funções do curso Hermes Marcel Santos. Tá? Vírgula. E aqui eu preciso mapear esses dados. O que é mapear esses dados? É eu dizer qual coluna vai para o eixo X, qual coluna vai para o eixo Y, qual coluna vai para o eixo Z, se for o caso, né? Então tá. Então aqui eu vou fazer esse mapeamento através da função AES. Legal? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, no eixo X eu quero que vá a coluna chamada região. Então coloca aqui o nome dela, né? Ó, região. Vírgula, no eixo Y, eu quero que vá a coluna valores. Quais são os valores? Esses valores aqui, pessoal. Ó, os respectivos valores para cada variável. Então, daí eu venho aqui no eixo Y e coloco valores. Assim, moçada. Legal? Legal. Aí eu vou executar, ó, Ctrl mais Enter, e a gente já vai ter a base do nosso gráfico. O que é a base do nosso gráfico? É o fundo do gráfico, é o eixo X e o eixo Y. Agora eu preciso dizer assim, olha, eu já indiquei os dados, já indiquei os eixos, agora eu preciso informar como eu quero representar esses dados. Eu quero representar através de pontos? Não sei. Através de colunas? Pode ser através de linhas? Quem sabe? Nesse caso aqui, a gente vai representar através de colunas. Então eu vou sobrepor, presta atenção na palavra, eu vou sobrepor as colunas para representar esses dados, né? As barras, as colunas, ou um gráfico de barras para representar esses dados. Olha a palavra que eu vou falar, sobrepor. Sobrepor quer dizer somar, moçada. Quer dizer somar. Então você vem aqui, coloca o sinalzinho de adição, e você vai sobrepor. Agora você vai sobrepor através de uma nova função. Essa função aqui, ó, pode ser a função _col, tá? Que são colunas ou barras. E GOM é um prefixo para dizer que a gente está especificando a geometria, tá? Legal. E aí, quando eu apertar o Ctrl mais Enter, olha só o que acontece. Estão aí os dados representados por barras. Por barras, pessoal do Instagram, vai para o YouTube para pegar tudo lá.
Daí, moçada, legal até agora, né? Pô, Marcel, legal esse gráfico de barras aí, pau. Marcel, mas você tem esses dados, Marcel, distribuídos para cada ano. Para cada ano. Por que você não separa esses dados por ano? Porque aí tá um misturão. Aí tá todo mundo. Eu não sei nem o que é que tá acontecendo. Eu não sei. Quer dizer, eu tenho várias variáveis, né? Ó, esperança de vida, taxa de envelhecimento, índice de escolaridade, mas eu não estou enxergando essas variáveis no seu gráfico, Marcel. Cadê essas variáveis? Cadê? Calminha que a gente vai lá. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente pode separar, ó, a gente vai fazer um subconjunto de dados. É uma técnica sensacional para você ter resultados de forma rápida. A gente vai pegar esses dados, dividir em subconjuntos em função de uma determinada variável. Nesse caso aqui, a gente vai subdividir esses dados em função do ano e a gente vai colorir barras em função do ano. Então a gente vai ter uma cor para cada ano. Então a gente vai conseguir ver as variáveis para cada ano. Sensacional, não é? Porque às vezes a gente quer analisar essa variação temporal de um determinado fenômeno. Então vamos fazer isso aqui, ó. Como é que a gente faz isso? Vejam só. Aqui dentro da função AES é onde a gente tem acesso ao nosso conjunto de dados. É aqui através da função AES, é onde acontece o mapeamento. Bom, então eu coloco vírgula e digo o seguinte: vejam só, eu quero colorir essas colunas, essas barras, em função de uma variável. Então, se eu vou colorir em função de uma variável, eu tenho que acessar essa variável aqui dentro da função AES. Sensacional, não é? Bom, eu quero colorir o interior dessas barras. Vejam só, o interior, né? Eu quero preencher essas barras com a cor. E preencher em inglês quer dizer fill. Então você vai usar aqui o argumento chamado fill. Faz sentido, moçada? Faz sentido essa metodologia que traduz para vocês tudo o que vocês estão aqui? É tradução, moçada. É uma metodologia que funciona, pensada para vocês realmente aprender, né? Fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido, tá bom? Então, fill e eu vou dizer que eu vou colorir em função de uma determinada variável. Qual é a variável que eu vou utilizar? Quem lembra? Quem está prestando atenção aqui? Não está prestando atenção no jogo. Está prestando atenção aqui não está prestando atenção no futebol. Está prestando atenção na aula. Aqui, ó. Ano foi a variável que eu disse. Então, venho aqui e coloco fill igual a ano e a mágica vai acontecer. Olha só, deixa eu só executar. Tá aqui as barras coloridas em função do ano. Marcel, mas tá meio estranho isso aí. Calminha, 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 que o negócio vai ficar sensacional aqui, tá bom? Legal. Só que nesse caso aqui, para cada ano, né, foi separado em uma barra única. Mas eu quero pegar esses dados e colocar para cada ano uma barra e essa barra ficar uma ao lado da outra. Como é que eu faço isso? Daí eu vou aplicar mais uma especificação, ou seja, eu vou usar um determinado argumento lá na função de UM_call. Então, aqui na função de UM_call, a gente vem para um argumento chamado position. Nesse argumento chamado position, a gente diz como vai estar a posição dessas barras. Então, você vai colocar assim, ó, olha, a position, ela é do tipo dodge. Como assim dodge? O que quer dizer dodge? Dodge quer dizer esquivar. Então, você coloca aqui, ó, dodge. E aí, ó, vai esquivar, né? Vai deslocar, né? Ó, Ctrl mais Enter. E olha só, tá aqui o resultado, tá bom? Pessoal, olha para essa coluna de dados aqui, que ela é do tipo número. Número. Sabe a estatística básica? Dados numéricos, dados categóricos, né? Quer dizer, dados numéricos são dados, podem ser dados, como é que chama? Quantitativos, e que vão quantificar ali alguma coisa. E também podemos ter dados qualitativos, que vão nos dar categorias. Então, aqui, por padrão, o R reconhece esses números como dados quantitativos. Mas para você poder separar esses dados em função do ano, o ano tem que ser um dado qualitativo. Ele tem que ser um fator. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui. Qual é o dado que é quantitativo? O ano. Transforma ele em qualitativo. Como é que faz para transformar? Você vai usar uma função chamada as.factor. E aí eu vou explicar para vocês. As quer dizer como. E factor quer dizer fator, que é uma classe lá do R que
que é usada para representar os dados qualitativos. É isso. E aí você pega o seu ano, que ele é um dado numérico, né, um dado quantitativo, coloca aqui dentro dessa função e transforma ele em um dado qualitativo. Daí você executa e olha só o que é que você tem. Agora sim, Marcel, você tem uma barra para cada ano. Sensacional. Ah, Marcel, essa linha aqui está ficando muito grande. Que tal depois do sinal de adição você dar um Enter e colocar a próxima função na linha de baixo? Concordo e fica mais organizado. Faço também muito isso. Legal, Marcel, muito bom aí, tá, a sua aula, o negócio todo, mas você disse que iria mostrar para mim como fazer vários gráficos de forma automática. Até agora você só fez um, eu quero ver 6. 6. Eu não quero fazer um a um, não. Eu quero ver de forma automática, conforme você disse que é possível, que é a base para você fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido. Tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vê só. Existe uma técnica, moçada, é o seguinte, né? Que é uma técnica muito legal, que quando você tem um gráfico, como esse aqui, você pode subdividir o seu conjunto de dados em novos conjuntos, né? E fazer um novo gráfico para cada conjunto desse. É uma técnica sensacional. Você vai fazer subconjunto de dados. Você vai fazer um subconjunto de dados e automaticamente aplicar o mesmo gráfico para esse subconjunto de dados. Legal, Marcelo. O negócio é interessante, mas como é que faz isso? Tá? Então, para isso, a gente vai adicionar mais uma camada aqui no nosso ggplot. Para isso, a gente utiliza o sinal de adição. Vou dar um Enter para colocar a próxima função na linha de baixo para ficar organizado. Vou dar um espaço aqui para ficar função abaixo de função. E agora eu vou usar uma função chamada, presta atenção, ó, faceit, só coloquei face, sabe, face de Facebook. Só digitei face e já apareceram aqui as funções que eu posso usar. No caso, eu vou usar essa aqui, ó, faceit_wrap, tá? Com essa função, a gente pega o nosso conjunto de dados, a gente dá um split nele, né? Como assim? A gente quebra ele em vários subconjuntos e replica esse gráfico para cada subconjunto de dados. Agora, na hora de eu quebrar esse conjunto de dados em novos subconjuntos, eu tenho que fazer isso em função de uma determinada variável. Vamos ver como é que faz isso? Calminha, deixa eu tomar minha água. Como é que a gente faz isso, moçada? Vejam só. Olha para cá para o meu conjunto de dados. Aqui no meu conjunto de dados, observe que nós temos esta coluna chamada, peraí, essa aqui. Essa coluna chamada variáveis. Então, vou pegar o meu conjunto de dados, eu vou separar em função das variáveis e depois eu vou fazer um gráfico para cada variável dessa de forma automática. Uau, muito interessante, não é? Como é que faz isso? Vem aqui na função faceit_wrap, ó, aperta o tab aqui dentro, ó, aperta o tab, vão aparecer várias opções, né? Que essas opções, esses valores que você pode entrar aqui, a gente chama de argumentos, tá? São essas variáveis que recebem informações, são os argumentos. Entenda esses argumentos como se fosse uma tabelinha que você pode ir preenchendo. Então, o primeiro argumento aqui é o argumento facets, que é justamente nesse argumento que você vai dizer, né, como você vai subdividir esses dados. Então, eu quero subdividir em função de uma coluna de dados chamada variáveis. Então, vou dizer o seguinte, olha, eu vou entrar com uma variável, né, ou nesse caso, eu vou entrar com as variáveis. Então, vou usar uma função chamada vars, que é uma função do pacote ggplot2, coloca aqui, ó, vars. E aqui dentro dessa função vars, eu vou dizer qual é o nome da coluna de dados que a gente vai usar para subdividir os nossos dados. Eu vou usar essa coluna chamada variáveis. Então, vou colocar aqui, ó, variáveis. Coloca o nome certo, senão dá errado, tá? Variáveis. Legal. Então, agora, moçada, eu vou fazer aquilo que eu disse, né? Subdividir os dados em subconjuntos e replicar esse gráfico, ó. Ctrl mais Enter. Espera um pouquinho, só para ele fazer o processo. Tá aqui o resultado. Sensacional, moçada. Eu consegui subdividir os dados em função das variáveis e eu fiz um gráfico para cada variável
de forma automática, sem ter que perder tempo, sem ter que ficar clicando 1.200 vezes para fazer um gráfico e depois sem ter que perder tempo juntando todo mundo também. É um gráfico sensacional que vai te mostrar aqui, vai te dar a possibilidade de fazer uma análise completa de todas as variáveis do teu conjunto de dados. Então, aqui, para cada gráfico desse, automaticamente o R, ele vai aqui, ó. Deixa eu ver se ampliou aqui. Tá certo. Então, automaticamente aqui, moçada, o R vai dizer que esse gráfico aqui é para a variável ESP-vida, esse gráfico aqui é para a variável índice de escolaridade, esse aqui é para a variável mortalidade infantil, e assim sucessivamente. Aí você, como um bom observador e uma boa observadora, você vai dizer assim, Marcel, mas por que essas barras aqui quase não aparecem? Aí você vai lembrar da questão da magnitude. Tá? Aqui a magnitude é fixa, veja, a escala é fixa. É uma escala que vai de 0 a mais ou menos 80 aqui, e aqui também é fixa. Então, como essa escala está fixa, essa variável aqui, ela possui valores em torno de 0,5, se eu não me engano é 0,5, 0,3, é algo bem menor, né, em relação a isso. Aí ela aparece aqui, ó, só uma barrinha bem pequenininha. Aí você diz, Marcel, então quer dizer que essa escala está fixa para todos os gráficos que estão nesta linha, não é isso? Essa escala está fixa. E agora, Marcel, o que a gente faz? A gente não deixa essa escala fixa e deixa essa escala livre. Deixa livre. Tem como fazer? Tem. Lembra lá dos argumentos que a gente entra nas funções? Pois é. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Espera aí. Lá vai. Tá, voltando. Então, aqui dentro da função facet_wrap, você pode dizer assim o seguinte, ó, eu quero ajustar as escalas. Então, eu coloco vírgula e especifico o ajuste das escalas. Para ajustar essas escalas, existe um argumento chamado scales. Olha só, já digitei ESK, né? Já apareceu aqui a opção, scales. E aqui nesse argumento chamado scales, você vai entrar com uma palavrinha reservada. Tem várias palavrinhas reservadas que você pode entrar aí. No nosso caso, a gente vai entrar com a palavrinha reservada chamada free_y. Marcel, free quer dizer livre, né? A gente aprende isso lá no jardim de infância, né? É código free, né? Baixar free e tal. Free quer dizer livre. E eu tô dizendo assim, ó, eu quero que a escala, ó, scales quer dizer escala, né? Eu quero que a escala do eixo y, ela seja livre. Então eu coloco a opção free_y. Por quê? Porque é livre no eixo y. Agora eu vou e executo e já muda a cara do nosso gráfico. Ó. Executei. Deixa só aparecer. Apareceu. Vou dar um zoom aqui. Bora zoom. Bora zoom. Espera aí, moçada. Tá. Tá aqui o zoom. Ah, Marcel, que sensacional. Eu não acredito. Agora modificou, não é? Modificou. Veja. Antes, o índice de escolaridade ele não aparecia. Agora ele aparece e tem a sua própria escala aqui. Lembra que eu falei que era 0,3, 0,4 a magnitude? Pois é, eu acertei, era isso mesmo. Ó, então agora você tem a magnitude, a escala, uma escala para cada gráfico desse. Sensacional. Agora sim eu consigo comparar melhor para esse caso, né? Tem caso, moçada, e você, pessoal do Instagram, vai para o YouTube para ver lá na prática o que eu estou mostrando. Tem caso, moçada, que é mais interessante deixar a escala fixa. Tem caso que não, né? Nesse caso aqui não, tá? Legal. Bom, tá aqui o nosso gráfico sensacional, muito legal. Aí você vai dizer, Marcel, será que dá para colocar esse gráfico com duas colunas para ficar mais fácil de ver aqui o eixo Y, o eixo X? Dá, eu vou colocar com duas colunas só para ficar mais fácil de ver o eixo X. Então você vem aqui, ó, coloca vírgula e faz mais uma especificação. No caso aqui, você vai usar o argumento chamado ncol. Por que ncol? N quer dizer number, né? Número, e col quer dizer colunas. Então você vai especificar o número de colunas. Eu quero que esses gráficos sejam distribuídos em duas colunas. Então, se são 6 gráficos e eu quero que distribua em duas colunas, serão 2 colunas e 3 linhas. Então, coloca aqui, ó, ncol igual a 2 e automaticamente o R já entende que serão 2 colunas e 3 linhas. Tá aqui, ó. 2 colunas. Marcel, não consigo ver as 2 colunas. Coluna 1, coluna 2. Linha 1, linha 2, linha 3.
Simples assim, tá? Tá aqui o nosso gráfico sensacional. Ah, Marcel, muito bom. Realmente você mostrou na prática que é possível fazer vários gráficos de forma automática quando você conhece a metodologia que funciona, quando você conhece e domina a ferramenta que vai te ajudar também a ter isso, tá? Lembrando, isso aqui é um pedacinho de uma metodologia completa chamada Curso Hermes Marcel Santos. Moçada, fazer análise de dados não se resume a esse gráfico aqui. Isso aqui é um pedacinho. Amanhã vocês vão precisar fazer mais coisas. Precisar fazer análise estatística descritiva, análise estatística inferencial, análise multivariada, fazer mapas, fazer, vamos lá, manipulação de dados espaciais, leitura de dados espaciais. Tudo isso vocês vão precisar. Por quê? Porque vocês vão fazer análise de dados. E quem foi que disse que análise de dados se resume isso aqui? Não, não se resume. Isso aqui é um pedacinho de algo maior chamado curso Hermes Marcel Santos. Agora eu vou fazer o seguinte, vou adicionar mais uma camada e vou ajustar aqui, no caso, os rótulos, né, os títulos do gráfico, tá aqui, ó, esse título aqui, ó. Você vai apresentar um gráfico assim? S.factorando? Não. Então, outra coisa que você não vai apresentar, tá? Se você quiser colocar aqui o nome da região, esse rótulo região, você deixa, tá? Eu não gosto, porque tá bem explícito aqui, para quem mora no Brasil, que aqui são as regiões do Brasil, né? Do Brasil. Então, eu vou apagar essa palavra região, vou apagar essa palavra valores e vou colocar aqui, ao invés de S-factor, eu vou colocar apenas a palavra ano, tá bom? Vamos fazer isso. Então, aqui eu vou adicionar mais uma camada, por isso coloquei o sinal de adição. E aqui embaixo vou usar a função labs, que é a função para, no caso, você ajustar os títulos do gráfico. E aqui eu vou colocar x igual a no, porque no, porque eu quero anular esse título, quero apagar. E no quer dizer nulo. Então, coloco aqui no eixo x, o título vai ser nulo, vírgula, no eixo y minúsculo, o título também vai ser nulo. Ok? Agora, lá na minha barra, e aí, ó, olha a metodologia do curso Hermes Marcel Santos entrando em prática de novo. Vejam só, presta atenção. Para construir essa barra, se você não lembra, para construir essa barra, ela foi construída no momento em que eu colori as barras em função da variável ano. E para fazer isso, para colorir as barras em função da variável ano, eu usei o argumento chamado fill. Então, aqui embaixo também, na hora de ajustar o título, você também vai usar o argumento chamado fill. Tá bom? Para construir essa barra, a gente usou o fill. Para ajustar o título da barra, a gente usa o fill também. Então, aqui você vai colocar vírgula, fill igual a o título, né, que você quer colocar aqui sobre a escala desse gráfico, né, essa barra de cores. Então aqui a gente vai colocar ano, tá bom? Vou colocar minúsculo aqui, correto, né? Ano. Ok, deixa eu apagar esses rabiscos para vocês entenderem melhor. Legal, com isso eu vou executar. E aí, aliás, antes de executar, quero fazer outra coisa também. Eu não gosto desse tema clássico do ggplot 2. Ah, eu posso mudar. Como é que muda? Coloca o sinal de adição aqui, coloca mais uma camada, vem aqui embaixo, coloca função abaixo de função para ficar organizado. E aqui você coloca assim, ó, digita theme. Como é que digita theme? Por que você fala theme, Marcel? Porque é a pronúncia correta. Mas você pode chamar de theme, tema, não sei, você pode chamar o que você quiser. Eu tento sempre trazer a pronúncia correta, entendeu? Aí você usa aqui, ó, theme, ó, você coloca THE, aperta Enter, completa. Ah, só um momento, tá? Você usa theme, não completa, tá? Usa theme, coloca underscore e escolhe um tema aí que é mais interessante para vocês. Eu já testei e esse tema fica legal, que é o light, tá? Agora eu vou executar e vai dar uma modificada legal aqui. Ok? Modificou, o fundo ficou branco. Eu tirei aqui o título do eixo X, tirei o título do eixo Y. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vai ficar melhor. Espera aí, cadê o zoom? Espera aí. Tá aqui o zoom, tá? Ficou branco o fundo, ficou interessante, ficou legal. Ah, legal. Aí você vai dizer, Marcel, mas lá tá sobrepondo, né? Lá, como o espaço tá pequeno, tá sobrepondo aqui essas informações. Como é que a gente faz para colocar esse texto, né, do eixo X, colocar ele mais inclinado? Inclinado, essa é a palavra. Deixar inclinado, modificar o ângulo.
Legal, vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui, ó, adiciona uma camada e aqui você vai corrigir o tema, né? Fazer especificações dentro do tema do seu gráfico. Então, agora sim você usa a função chamada theme, tá? É uma função aqui, ó, theme. Legal. Aqui dentro dessa função você vai ter acesso a todos os elementos do seu gráfico, inclusive esse elemento aqui, que é o texto do eixo X da parte inferior. E eixo em inglês quer dizer axis. Então você vai colocar aqui, ó, axis, e já vai aparecer, ó, várias opções para você modificar o eixo, né? O axis. Ou axis, né? Pronúncia correta. E aqui vai ter aqui, ó, essa opção, aliás, essa aqui, ó, x.text.x.bottom. Button, é melhor falando, né? Então, essa função, esse argumento vai receber justamente as informações para você ajustar o texto do eixo X inferior. Então, eu vou escolher esse argumento. Escolhi. E agora eu vou usar uma função para entrar com todos os ajustes que eu quero, que é a função element underscore text. Por quê? Porque eu quero ajustar um texto, por isso que o nome da função é element underscore text. E aqui eu quero ajustar o ângulo desse texto. Então existe um argumento aqui dentro chamado angle, olha só. Apertei aqui o tab, ele abre para mim as opções, escolho angle e aqui coloco o ângulo de 45 graus e executo. E aí vocês vão ver, deixa aparecer, ó, executei, agora eu inclinei, né, o texto ali para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Ah, Marcel, mas ele está passando aqui, está entrando dentro do gráfico. Tem como você ajustar esse deslocamento horizontal? Tem sim. Você vem aqui, ainda dentro da função element underscore text, você vai colocar vírgula e vai dizer o seguinte, vai dizer que o ajustamento horizontal, né, o h-just, ou seja, o h-just, que é justamente o argumento que faz o ajustamento horizontal do texto, você vai dizer que é igual a 1. Então, vou executar e vocês vão ver que a gente vai ter o texto ajustado. Tá, moçada? Muito tranquilo, né? Legal, o que a gente pode ajustar também? A gente pode ajustar essa barra, pode colocar na parte superior. Como é que a gente faz isso? Aqui dentro ainda da função theme, terminou aqui, ó, depois que você ajustou o eixo, ó, aqui estou ajustando o eixo. E aqui finaliza aqui o ajuste do eixo, né, do texto do eixo. Coloca vírgula, e aí você vai ajustar a posição da legenda. Então, existe um argumento chamado legend.position, e através desse argumento você ajusta a posição da legenda. Agora, presta atenção. Depois da vírgula aqui, ó, depois da vírgula, você pode dar um Enter só para ir para a linha de baixo e ficar organizado. Presta atenção que eu começo aqui, ó, estou dentro da função theme ainda, ó. Ela começa aqui e fecha aqui. Então, estou ajustando o tema do meu gráfico. E aqui eu posso dizer que a legenda ela vai ficar na parte superior. Superior em inglês quer dizer top, né? You are the top one. Você é o número 1 ali, o top. O que está lá em cima. Tá? Então você vai colocar aqui, ó, a palavra top para dizer que você vai colocar esta legenda na parte superior. Basta executar e aí você vai ver o resultado. Tá lá a legenda na parte superior. Sensacional, moçada. Aqui eu mostrei para vocês como é possível fazer vários gráficos de forma automática para ter resultados até 30 vezes mais rápido. Só lembrando, isso aqui é um pedaço de uma metodologia completa. Marcel, mas por que um pedaço? Porque a vida em análise de dados, em análise estatística, em análise espacial, não se resume a fazer vários gráficos como esse de forma automática. Você precisa aprender realmente a fazer todas as suas análises de dados até 30 vezes mais rápido, e isso é na minha metodologia completa, no meu método completo. Isso aqui é um pedacinho daquilo que você vai encontrar no curso R. Marcel Santos. Até a próxima. Tchau, tchau.